Meus queridos e amados irmãos, noiva do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e também com a paz que vem da parte dele. Amém. Meus amados, nesta manhã do dia do Senhor, eu peço que todos abram as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 16. Nós vamos continuar a exposição desse livro das Escrituras que temos feito. Peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 22 ao final. Êxodo 16, 22 ao final, verso 36. Esse será o texto que irei ler nesta manhã e também que irei pregar. E peço que todos, inclusive as crianças, que estão aprendendo sobre o quarto mandamento na EBD, prestem atenção ao sermão, à mensagem que Deus tem para falar aos seus corações. Êxodo capítulo 16, 22 a 36, assim está escrito. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes Moisés: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto é sábado, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco, e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, te bendizemos por esta manhã maravilhosa do dia do Senhor. Manhã em que tu vens ao nosso encontro, desde o início deste culto e agora em especial para a exposição da tua palavra, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo.
Sim, pois temos o Evangelho também no Novo Testamento. O proto-evangelho, um evangelho seminal, um evangelho ainda no início, mas já há evangelho. Fala aos nossos corações as tuas boas novas, ó Deus. Insiste conosco como insististe com o teu povo naqueles dias, os quais lemos agora neste texto. Pois somos o mesmo povo, Pai. O mesmo povo, a mesma esperança, o mesmo Redentor, os mesmos pecados, a mesma incredulidade, a mesma resistência em guardar tuas leis. Mas o teu amor é o mesmo, amor que vence os nossos pecados, amor que nos faz descansar em Cristo. Ó Senhor, fala no nosso coração, do mais velho ao mais novo, nesta manhã, em nome de Jesus, e que achemos descanso para as nossas almas. Assim oramos. Amém. 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 Meus amados irmãos, existe uma rede de lanchonetes nos Estados Unidos chamada Chick-fil-A. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas é uma rede antiga lá, criada em 1946, conhecida pelo sabor dos seus molhos nos sanduíches, conhecida também por um detalhe distinto. O dono dessa rede decidiu, por princípios cristãos, bíblicos, de forma muito acertada, não abrir no dia do descanso, no dia do Senhor, no dia de hoje. Talvez alguém pense aqui, mas esse homem, ele não vai perder dinheiro. Afinal de contas, domingo é o dia em que mais as pessoas querem comer fora de casa, não é verdade? Domingo é o dia em que mais o iFood aí esteja funcionando em nosso país. Esse homem vai perder dinheiro? Não, irmãos. É uma das redes que cresce, cada vez que mais cresce nos Estados Unidos. Tem crescido. Não meramente porque eles trabalham bem, não meramente porque eles entendem não apenas o descanso no dia do Senhor, mas o trabalho nos outros 6 dias, porque o mesmo mandamento regula o descanso e o trabalho. Mas, sobretudo, porque Deus abençoa a obediência. Se você for aos Estados Unidos, lembre-se de procurar uma das lojas da Chick-fil-A, ou Chick-fil-A, não sei aqui a pronúncia, e tenha a experiência de contribuir com esse negócio de um irmão e apoiar a obediência deste irmão. Por que estamos falando disso, irmãos? Porque esse texto nos fala do descanso devido ao Senhor no dia de hoje. Um dia em 7, onde o Senhor nos ordena repousar, descansar do nosso trabalho cotidiano. E trabalho aqui significa muitas coisas. Trabalho significa os estudos de alguém que faz faculdade. Trabalho significa o cuidado da faxina da casa. Trabalho significa várias coisas. Esse texto nos leva ao mandamento que nos ensina a descansar. Por isso o tema do nosso sermão é esse: um mandamento para descansar. Um mandamento para descansar. O que poderia ser mais maravilhoso da parte de Deus? Um mandamento dizendo: filhos, descansem. Descansem. E aprendemos aqui, meus irmãos, o seguinte ensino. Podemos resumir nessa frase. O ensino desse texto, a frase é a seguinte: Yahvé dá um mandamento para descansar
e para transmitir às gerações futuras que ele é o provedor. Yahvé, que é o Deus da aliança, o Deus do pacto, que se relaciona com o seu povo aqui, continua nesse relacionamento. Yahvé dá um mandamento para descansar e também para transmitir às gerações futuras que ele é o provedor. O provedor. Deus manifestou a sua glória, irmãos, de forma visível, tanto na nuvem como no maná. Vimos isso no último sermão. O povo então viu a glória de Deus quando ele anunciou que enviaria o pão e enviaria a carne. O povo também percebeu e experimentou a glória de Deus visível no maná. Aquilo fino como escamas. E eles perguntam: o que é isto? Moisés responde: este é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Cristo, depois de muitos anos, diz: eu sou o pão que desceu do céu. Não foi Moisés quem deu o pão, mas o meu Pai, concordando com o que Moisés disse aqui. Eu sou o pão que desce do céu e dá vida a todo homem. O maná aqui é um tipo de Cristo. Vimos isso na última ocasião. Então Deus provou o povo, eles murmuram. Moisés deu instrução dizendo: cada um colha o que irá comer naquele dia. Não deixe para o dia seguinte. Alguns não obedeceram, guardaram, desconfiando, pensando: talvez amanhã Deus não envie. Deu bicho, estragou. Deus estava provando o povo sobre o sustento diário. Aquilo que oramos na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. O povo aprendeu essa lição. Verso 21 diz: escolhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Deus provou o povo, houve a desobediência, mas eles aprenderam. Agora vem mais um teste, mais uma prova. Ainda quanto ao maná, chega o sexto dia, o dia em que não deveriam trabalhar, que deveriam descansar. O que acontecerá? Isso que veremos nesse sermão, meus irmãos, sobre 2 pontos. Em primeiro lugar, aprendendo a descansar em Yahvé. Primeiro ponto, 22 a 30. Segundo ponto, aprendendo a transmitir às gerações que Yahvé é o provedor. Primeiro ponto, aprendendo a descansar em Yahvé. Segundo ponto, aprendendo a transmitir às gerações que Yahvé é o provedor. Aqui aprendemos, meus irmãos, que Yahvé dá um mandamento para descansar e também para transmitir às gerações que ele é o provedor. Ele nos dá um mandamento para descanso. Olhe na sua Bíblia, verso 22. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Veja, o que acontece aqui? Esses que são os principais não são os anciãos, não são aqueles que serão colocados como presbíteros ainda aqui de forma primitiva. São príncipes, né, do povo ali. Eles vão até Moisés e contam: Moisés, é como se dissesse assim: tu deste ordem para que cada um colhesse o suficiente para o dia e não deixasse para o dia seguinte. Mas aconteceu uma coisa estranha. Veio mais maná que o povo colheu. Mas veio mais maná. Veja o verso 22 diz: ao sexto dia colheram pão em dobro. Isso era estranho de fato. E era estranho, meus irmãos, porque Moisés havia recebido de Deus uma instrução completa, mas ainda não havia dado toda a instrução
que Deus havia dado para ele. Volte um pouco e você verá no verso de número 4, o Senhor disse a Moisés: eis que vos darei pão do céu, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Foi isso que Moisés disse ao povo: colham para cada dia. Não deixe para o dia seguinte. Mas no verso 5, Deus também disse a Moisés: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem em cada dia. Moisés havia dado apenas a primeira parte da instrução. E por isso foi estranho a alguns terem dobro. Agora, Moisés responde. Ele diz: isto é o que disse o Senhor. Disse a Moisés. É o mediador que ele providenciou. O que Deus disse? Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Irmãos, na nossa língua portuguesa há um problema quando nós falamos desse assunto. Um problema que traz confusão na mente de muitos cristãos. Um problema de tradução. Nós precisamos aqui desatar esse nó. As línguas, elas funcionam de forma um tanto quanto diferente umas das outras. Aqueles que já fizeram algum trabalho de tradução sabem disso. Há uma palavra em nossa língua que é traduzida por várias em outros idiomas e vice-versa. Há várias palavras em nossa língua que, quando são traduzidas para outro idioma, significam apenas uma só. É a dinâmica de cada língua. Então veja, por exemplo, em inglês se fala God. Mas aqui em hebraico, quando lemos aqui repouso e sábado, em todo o Antigo Testamento, quando você lê na sua Bíblia, de Gênesis até Malaquias, repouso ou sábado, não significa o sétimo dia da semana, mas significa descanso. Descanso. Isso é algo tão simples de tradução, mas, irmãos, isso ilumina tanto a nossa mente, destrava a nossa mente com relação ao contexto em que vivemos, que temos, inclusive, uma seita chamada Adventismo do Sétimo Dia, onde eles são tão insistentes em dizer que o dia que Deus manda guardar é o sétimo. E eles dizem: olhem, sábado, sábado. Só que sábado aqui não significa o dia da semana. É a palavra sabá do Antigo Testamento, que significa descanso, repouso. Existe uma palavra do hebraico para o sétimo dia da semana. E é por isso, nós podemos reler o texto. Olhe de novo na sua Bíblia. Verso 23, o que é que o Senhor disse? Moisés, verso 23, respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso ou descanso, o santo descanso do Senhor. Fica mais fácil se nós lermos assim, não é? O santo descanso do Senhor, ou o santo descanso para o Senhor. É uma tradução melhor. Ou ao Senhor. O sétimo dia era o santo descanso separado a Yahvé, ao Senhor. Por isso Moisés diz assim: é o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, o descanso ao Senhor, para o Senhor, porque é dele, é para ele. É descanso. E veja então o que Moisés diz: o que vocês quiserem cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. Veja como as ordens que Moisés dá aqui, irmãos, essa instrução com relação ao sábado, ao descanso,
aqui, essa instrução que Moisés está dando para que o povo então aprenda a descansar em Yahvé. Moisés está dando instruções aqui sobre esse dia. E quando ele dá essas instruções, são instruções não meramente de não faça isso, não faça aquilo outro. Como por vezes, no meio reformado, se enfatiza mais o que não se deve fazer, e sim há negações, há coisas que não devemos fazer nesse dia. Mas esquecemos daquilo que devemos fazer, como um dia do descanso. Não é um dia para não fazer coisas, mas é um dia de liberdade. Pensar que o dia de hoje, já veremos um pouco, porque não mais o sétimo dia, mas o primeiro dia, como hoje. Pensar que o dia de hoje é um dia para meras leis que não fazemos tais coisas. É pensar, mesmo sem perceber, aquilo que a serpente colocou na cabeça de Eva. Quando ela diz, quando Eva mesmo já disse, Deus disse que não deveríamos comer nem tocar. Deus não proibiu tocar no fruto. Ele proibiu comer do fruto. Mas Eva assimilou, ela comeu o veneno, ela absorveu o veneno da serpente de que a palavra de Deus, o evangelho, a vida cristã é uma mera lista de nãos. E que Deus, a serpente disse a Eva, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, sereis conhecedores como Ele. Ou seja, Deus sabe de uma coisa? Ele está guardando várias coisas boas, escondendo de vocês. Por isso que Ele disse que não comesse do fruto. Mas quando vocês comerem, então vocês vão experimentar o que é bom. É isso que a serpente estava falando para ela. Por vezes, é isso que o mundo diz e por vezes é isso que nós pensamos, às vezes sem perceber. Que o dia do Senhor não tem liberdade, alegria. Veja como Moisés diz, o que vocês quiserem cozer no forno, cozer. O que vocês quiserem cozer em água, cozer. Cozinhem. Cozinhem. E aqui nós podemos não entender o que Moisés está falando, irmãos, mas o maná ele não caía pronto para consumir. Não é como um fast food que você vai lá, paga e já está pronto para comer. Abra sua Bíblia em Números 11, versos 7 e 8. Números 11. Abra sua Bíblia nesse texto. Versos 7 e 8. Diz o texto, era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos, preste atenção aqui, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O maná não caía pronto para consumo. E é por isso que faz sentido que Moisés diz aqui, voltando para o texto, o que vocês quiserem cozer no forno, cozeio, e o que quiserem cozer em água, cozinhe. Porque havia um trabalho para preparar o maná. Havia um trabalho braçal, um esforço para preparar o maná. Mas este é o dia do descanso. O sétimo dia, aqui, era o dia do descanso. O povo deveria então deixar o trabalho quanto ao alimento e repousar confiantemente em Yahvé. É o que Moisés diz no verso 25 e 26. Comei-o hoje, porquanto é o descanso do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o descanso, nele não haverá. Nele não haverá. Meus irmãos,
Essa era uma instrução para que eles preparassem o dobro para o sexto e para o sétimo dias. Mas veja, alguns obedeceram, verso 24, guardaram-no pela manhã, até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Não era algo, o que acontece aqui não é algo aleatório, não é algo meramente do acaso. Veja, primeiro dia, se alguém guardasse para o segundo dia, iria estragar. E assim quanto ao segundo, e assim ao terceiro dia, ao quarto dia da semana, ao quinto dia da semana, mas o sexto dia eles guardam e não dá bicho. Porque Deus já havia dito a Moisés que eles deveriam guardar em dobro e descansar no sétimo dia. Porém, alguns não obedecem. Veja na sua Bíblia, verso de número 27. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Eles procuram maná no campo para trabalhar, mas sem sucesso. E o Senhor repreende, dizendo no verso 29, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Meus irmãos, essa palavra do Senhor aqui já aponta para o quarto mandamento, que Deus iria entregar juntamente com os outros 9 no Monte Sinai. Quando Deus fala que lei, Ele está falando exatamente da palavra Torá, aquilo que foi dado no Antigo Testamento, no Monte Sinai. Deus repreende o povo por recusar descansar. Neste mandamento que Ele deu, um mandamento para o descanso. O povo recusa. E por que Deus está cobrando isso aqui? Se Ele ainda não deu os 10 mandamentos no Monte Sinai? Você já pensou sobre isso? Primeiro porque a norma da lei está gravada no coração do homem. Paulo disse isso lá em Romanos. Então o homem já veio de fábrica com as leis de Deus em seu coração. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas segundo, porque desde Gênesis, pelo exemplo do Senhor, Deus já abençoou e santificou. Não é isso, crianças? O motivo? Porque devemos guardar o quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento? Lembra-te de santificar o dia do descanso. 6 dias trabalhará e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o dia do descanso. Não farás nenhum trabalho, nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro para dentro, das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias criou o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, Ele fez o quê? Trabalhou? Descansou. Por isso, o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado, que é o dia do descanso. Isso está em Gênesis 2, irmãos, versos 2 e 3, você pode ver. Deus olha e contempla tudo, toda a sua obra. Ele termina no dia 7º, Gênesis 2, verso 2, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, o dia do descanso não é cerimonial. Infelizmente, temos bons teólogos reformados no Brasil que usam o seu expediente para dizer o dia do descanso é cerimonial. Não é cerimonial. Deus começou o dia do descanso, Ele mesmo dando o exemplo. E qual é
a razão colocada, a razão anexa colocada no quarto mandamento, exatamente o que Deus fez. Mas talvez você ainda fique se perguntando, pastor, ok, mas nós não estamos no 7º dia da semana hoje, é o primeiro dia. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Nós poderemos ler aqui, irmãos, vários textos. Aqueles que participam da classe dos catecúmenos comigo, nós olhamos vários textos, mas dada a situação que estamos no sermão, eu lerei o texto aqui que para mim é o melhor de todos, no sentido de ser o mais poderoso. Hebreus 4, nós lemos ele na liturgia. Hebreus capítulo 4. Esse texto, ele é um tiro de canhão contra todos aqueles que ainda insistem dizendo é o sábado, é o 7º dia, é o 7º dia. Veja, verso de número 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quando eu aprendi sobre esse assunto, eu fiquei procurando no Antigo Testamento onde é que Josué falou de outro descanso. Porque ele está falando de quando eles entraram na Terra Prometida, foi Josué, não foi Moisés que levou o povo. Então pronto, eles chegaram na terra que Deus prometeu a Abraão. Mas o texto está dizendo aqui que Josué falou de outro dia, mas onde está escrito isso? Não tem, irmãos. Nós só sabemos porque o autor de Hebreus está falando. Ele não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O povo chegou, peregrinou 40 anos no deserto, chegaram na terra prometida, alguns talvez tenham dito, pronto, Josué descansando. Josué disse, não, nada disso. Ainda resta o descanso. Como assim? Sim, ainda resta. É isso que está escrito aqui. Verso 9. Portanto, resta um repouso. Algumas Bíblias têm uma nota de rodapé aí, dizendo repouso sabático, descanso sabático. Esta é a palavra mesmo aqui do grego. Resta, ainda vai chegar um repouso para o povo de Deus. Por quê? Porque, verso 10, olhe na sua Bíblia. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Que texto fantástico, irmãos. Ele está colocando, visualize na sua mente aí um quadro comparativo. Ele está comparando o que aconteceu em Gênesis, quando Deus descansou, Gênesis 2. E ele está comparando o que aconteceu quando Cristo morreu. É um quadro comparativo. E ele está dizendo, veja, preste bem atenção, aquele que entrou no descanso de Deus, ele está falando de Cristo. Sim, vocês devem lembrar, algumas mulheres quiseram embalsamar o corpo de Cristo, mas elas foram quando ele morreu? Elas descansaram. Irmãos, Cristo, ele obedeceu tanto o mandamento de Deus que até quando ele morreu, ele descansou. No 7º dia, ele estava descansando. É isso que está escrito aqui, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele guardou o mandamento. Porque até que Cristo ressuscitasse, a lei que estava em vigência era tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento. Então significa que todo 7º dia da semana estava Cristo na sinagoga, guardando. E quando ele morreu, ele descansou. Ele não pecou até quando morreu. Mas ele diz mais, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ele está comparando a obra da criação com a obra de Cristo. E quais são as obras de Cristo? As obras da redenção. Qual é o argumento mais forte para guardar o dia do descanso? Não estou dizendo se um é ruim e o outro é bom, estou dizendo mais forte.
Qual é o mais forte, da criação ou da redenção? Alguém já disse assim: Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o fez alma vivente. Mas na redenção, Deus criou o homem do inferno, da inimizade, e o fez nova criatura, amigo de Deus. Qual é a maior obra? Qual é a obra mais poderosa? É óbvio, irmãos, que é a obra da redenção. E é exatamente por isso que não estamos mais guardando o dia do descanso no 7º dia, mas no primeiro. A igreja entendeu isso. Paulo estava pregando quando Eutico caiu da janela, no primeiro dia da semana, e eles estavam ali em congregação, e diz o texto que eles estavam ali para partir o pão. Era o primeiro dia da semana. Nós não precisamos de um texto dizendo: olha, preste bem atenção, agora não guarde mais o 7º dia, agora guarde o primeiro. Não precisamos. Nós temos que nos adaptar à Escritura, não ela a nós. É por isso que, voltando ao nosso texto, Deus está cobrando ao povo aqui ainda, é o 7º dia, mas para nós o primeiro. Que eles descansassem. Até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos? Verso 29, considerai que o Senhor vos deu descanso. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Olhe na sua Bíblia isso, verso 29. Cada um fica onde está, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Irmãos, aqui vemos o povo aprendendo a descansar em Yahvé. Esse é o nosso primeiro ponto. Vemos que Moisés dá uma instrução com relação ao descanso. Agora vemos que Deus está repreendendo o povo com relação ao descanso. Mas nós também vemos aqui, em último lugar, nesse primeiro ponto, preste bem atenção, que o povo aprende. Olha na sua Bíblia, verso 30. Assim, descansou o povo. Como é bom ser repreendido pelo Senhor. O povo aprendeu. Ele obedeceu. Eles abraçaram a repreensão de Yahvé e descansaram. Vimos aqui, em primeiro lugar, aprendendo a descansar em Yahvé. E segundo e último lugar, aprendendo a transmitir às gerações que Yahvé é o provedor. Veja, eu não lerei aqui todo o texto, apenas algumas partes. Eles dão o nome de maná, mas todos esses versículos de 31 a 36, irmãos, eles não são escritos juntamente com esses de 22 ao 30, e talvez isso seja estranho para você, não há nenhum problema nisso. Por que sabemos disso? Porque Deus dá uma ordem para que fosse colocado, verso 34, diante do testemunho. Essa é uma expressão para falar da arca. Da arca. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, quando Moisés recebe essa ordem de Deus para que o maná fosse colocado diante do testemunho, era diante da arca, era dentro da arca, mas onde está a arca aqui? Ainda não havia arca aqui. É depois que esse texto, então, é escrito. O maná, veja como Deus é maravilhoso, irmãos. O maná, ele tinha um sabor maravilhoso. Um sabor como bolos ou bolachas de mel. Que
providência maravilhosa da parte de Deus. Um sabor de mel. E Deus então manda que esse maná, que não iria estragar miraculosamente, pelas gerações, não apenas de um dia para o outro apenas, mas pelas gerações, esse maná estaria dentro da arca, para ensinar às gerações que Yahvé é o provedor de todas as coisas. O texto termina dizendo, irmãos, que eles escolheram o maná, no verso 35, por 40 anos. E de fato isso aconteceu. Até que eles entrassem na terra prometida, eles comeram maná. Isso está lá em Josué, versos 5, 11 e 12. Você pode ler em casa depois. Eles entraram na terra e tão logo eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. Deus providenciou essa comida para essa fase da época da vida deles. Depois eles comeram do fruto do seu trabalho. Continuaram a comer aquilo que Deus providenciava, porém agora muito mais do fruto do seu trabalho. Isso é bênção. Quero finalizar esse sermão antes das aplicações com o texto de Apocalipse 19. Antes, Apocalipse 19, verso 13, diz assim, preste atenção. João diz, então eu ouvi do céu uma voz dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse texto fala de quando João vê aqueles que já morreram em Cristo. E João diz que eles descansaram. Ou melhor, aqui está sendo dito a João para escrever, né? Que eles descansaram das suas fadigas, da sua vida de do pecado que tenazmente assediavam-os, das consequências dos pecados. Eles descansaram. Assim, irmãos, também descansaremos na eternidade. É por isso que em Hebreus 4, você pode ver depois do verso 10, no verso 11, diz, esforcemo-nos, pois, por alcançar o descanso. Veja que coisa. Deus ordenou o descanso no Antigo Testamento, era o 7º dia, agora é o 1º dia. Mas ainda resta um descanso. Ao passo que descansamos hoje, também anunciamos que chegará o descanso eterno. O ato do povo descansar no dia do Senhor também é um ato de anúncio do retorno de Cristo. Não é meramente você pegar, vestir a sua roupa, vir para aqui e participar do culto, depois voltar. É uma profissão de fé de que você aguarda o descanso eterno. Esse descanso que descansaremos das nossas fadigas. E agora abre assim em Apocalipse 22, versos 3 a 5. Diz o texto, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Haverá descanso, irmãos. E haverá trabalho. Esses servos vão servi-lo de dia. Eles servirão por toda a vida ali diante do Senhor. Exatamente como hoje, um dia para descanso e um dia para trabalho. Descansamos das nossas fadigas, do nosso cotidiano e trabalhamos em culto ao Senhor. Quais aplicações esse texto traz para nós? Vimos, em primeiro lugar, aprendendo a descansar em Yahvé. Em segundo lugar, aprendendo a transmitir às gerações que Yahvé é o provedor. Eu peço que você ainda ouça essas aplicações
Em primeiro lugar, descanse em Yahvé. Pastor, parece tão óbvio isso. Descanse em Yahvé. É óbvio sim, irmãos. É simples. Mas assim como o povo, nós recusamos tanto. Apenas nele, em Cristo, em Deus por meio de Cristo, você pode ser regenerado. Você que está aqui nesta manhã e não vive de coração para Cristo e tenta fazer tantas coisas para colocar diante de Deus, dizendo: olha, veja, eu estou fazendo isso, Senhor, para aplacar as cobranças da lei de Deus. Você nunca vai conseguir. Descanse em Yahvé. Descanse. Não fique se debatendo como alguém que está se afogando e cada vez mais se debate nas águas, porque quanto mais gasta energia, mais se afogará. Receba a salvação em Cristo. Confie e deposite nele todas as suas angústias, seus pecados sobre ele, reconheça o seu trabalho. Descanse nele e você será nova criatura. Para nós que cremos, irmãos, nós precisamos continuar descansando. A santificação é um processo que envolve nossa responsabilidade, nossa obra, sim. Mas também é uma obra de Deus em nós. E por vezes, nós queremos santificar-nos pelo nosso próprio braço, confiando em nós. Não descansamos. Descanse de corpo, pensamentos e afeições em Deus. Você ouviu isso? Descanse não só de corpo, mas seus pensamentos hoje devem descansar nele. Suas afeições devem descansar nele. Irmãos, não faz sentido, preste bem atenção. Você está aqui e dizer: Senhor, eu estou guardando o dia do descanso. Mas os seus pensamentos estão, juntamente com suas afeições, em agonia por alguma coisa que está acontecendo e que você terá de fazer amanhã ou depois. Você não está descansando plenamente. Se Cristo salvou a alma e o corpo de cada um de nós, o descanso também é de alma e de corpo, de afeições. Desfrute da providência de Deus, irmãos, enquanto você não trabalha. É muito lindo o dia do descanso. Quem paga a comida que você come hoje? O trabalhador é digno do seu, mas você não trabalha hoje. Infelizmente, nós olhamos para os nossos dias, né? Inclusive, nesses dias em que as pessoas tiraram, praticamente está excluída a escala 6x1, mas as pessoas querem receber. Elas não querem trabalhar, mas elas querem receber. Isso não é bíblico. Você recebe o pagamento do seu trabalho. Se você não trabalha, então você não recebe. Mas Deus estabeleceu o descanso. Nós comemos hoje. Tem dinheiro para comprar remédio, tem roupa, tem energia, tem água, tem gasolina no carro. Quem paga isso, irmãos, não somos nós, não. Não pense você que é o seu braço. Quando cai o dinheiro na sua conta, você diz: olha, trabalhei. Não. Você recebe o pagamento pelo trabalho dos dias que você trabalhou. Se você trabalha de segunda a sexta, esse pagamento é de segunda a sexta, não é de sábado e domingo, não. Quem paga a comida que nós comemos hoje? Nós recebemos Cristo e juntamente com Ele
todas as coisas. É de graça. Para nós é de graça. Cristo comprou. O ímpio come e desfruta de outras coisas hoje, mas ele está roubando a Deus. Porque ele não paga. Se ele não trabalha, ele não paga. E nem é porque Cristo comprou para ele, porque ele não está em Cristo. Ele está roubando. Ele vai prestar contas a Deus. Você percebe o quão é profundo e maravilhoso esse dia? Olha o que Deus diz ao povo agora: considerai que o Senhor vos deu descanso. É um mandamento para descansar. Nossas almas relutam contra isso, não é? Não, como assim eu vou usufruir do que eu não comprei? Eu tenho que trabalhar para pagar? Não. Descanse. Eu vou dar para vocês. Ai, irmãos, como é evangelho aqui, não é? Isso é graça. Não é injusto, como muitos querem trabalhar 4 dias e receber dinheiro nos outros que vão folgar. Não é injusto, porque Cristo trabalhou por nós. Descanse, essa é a primeira aplicação, descanse em Yahvé. Nós passamos aqui as outras aplicações. Prepare-se para o dia do descanso. Talvez você pergunte como. E aqui vão algumas respostas. Irmãos, vemos um princípio aqui, acerca da comida, que deve ser expandido para as outras coisas. Qual é esse princípio? Prepare nos dias anteriores tudo que gera trabalho e que é possível ser feito antes. Você entendeu isso? Prepare nos dias anteriores tudo o que é possível ser preparado. Tudo que vai gerar trabalho e que é possível ser preparado antes. Aqui, Moisés diz ao povo: ninguém vai sair do seu lugar. Porque eles se levantavam, colhiam, iriam moer o maná para cozinhar. Era trabalho. Moisés diz: não façam isso. Não, no dia do descanso não. Não cozinhe. Cozinhe no 6º dia. E o que sobrar, coma no 7º dia. Eu não estou inventando, irmãos, é o que está no texto. Olha aí na sua Bíblia, no verso número 23. É um princípio de que tudo que gera trabalho deve ser, e é possível ser feito nos dias anteriores, deve ser feito. Então não devemos nos preparar para o dia do descanso cozinhando o que comeremos no dia do descanso, ou providenciando de alguma outra forma o que comeremos no dia do descanso. Limpando, fazendo aquela faxina que geralmente fazemos no dia de sábado, não é? Na casa. Lavando, tirando poeira de tudo quanto é lugar. Roupas para passar. Talvez alguns passem de forma muito simples ali no domingo. Mas se você tem tantas coisas, meninos pequenos, e você vai procurar ainda a roupa onde está, e o ferro de passar onde está, faça antes. Prepare. A limpeza do carro. Manutenções de carro. Você pode fazer isso antes. Não seja despreparado, vendo que algo está de errado com o seu carro, não tratando disso, para que chegue no dia do descanso você tem que ir para uma oficina. Nós fazemos isso quando vamos viajar, não é? Abastecendo o carro. Quando vamos viajar, sabemos que em determinado trecho não vai ter posto de gasolina. O que fazemos?
Ficamos sem gasolina? Nós abastecemos o carro. Por que não fazer isso para o dia do descanso? Separe e limpe algo que você tomou emprestado, que você vai devolver para alguém no dia do Senhor. Às vezes você está lá em cima, tem que pegar a escada, tem que limpar, tem que lavar, providenciar uma sacola, um saco. Quando você olhou para o horário, se atrasou para o culto. É o descanso ao Senhor, para o Senhor. Isso nos lembra, irmãos, também que é o descanso para cultuar. É o descanso do trabalho cotidiano para trabalhar, para ir em culto. Prepare-se para o dia do Senhor. Mas cuidado para você não se perder em muitas preparações do que é material. Você ouviu isso? Cuidado para que você não se perca em muitas preocupações e preparações do que é material. E você se esqueça do principal. Preparar a sua alma. E por muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Nós não fazemos devocionais no dia anterior ao dia do Senhor. Nós até preparamos as coisas materiais, mas não a nossa alma. Cabeças do lar. Vocês já perceberam que o quarto mandamento é dirigido de uma forma específica para vocês? Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O quarto mandamento é dirigido de uma forma muito específica para os cabeças do lar, porque eles é quem são responsáveis pelo andamento do lar. Por permitir que aquilo seja feito e aquilo não seja feito. Por cuidar, por dar suporte, inclusive, para a esposa. Por providenciar, sabendo que determinadas coisas são necessárias. Não é só mandar, é servir. Para que algo não fique para o dia do descanso. E especialmente, irmãos, reunir a família e fazer culto doméstico. E não só culto doméstico, estimular que essas devoções também sejam particulares. É trabalho, irmãos. O dia do descanso é o primeiro dia da semana. Mas, em certo sentido, esse trabalho ele começa antes. A preparação começa antes. Deve começar antes. Para que cheguemos, então, no dia do descanso, preparados, prontos para adorar o Senhor. Pastor, é muita coisa. Irmãos, o maior trabalho já foi feito. Cristo disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Ele foi como o maior trabalhador, carregando os nossos pecados nas costas, até aquela cruz, onde ele foi erguido. Esse trabalho nós não temos. O que temos a fazer é descansar, porque ele já trabalhou por nós. Não é muita coisa. Tomai sobre vós do meu fardo. Descanse, acharei descanso. Contemple também nessa preparação o que Deus tem feito através de você, o que você tem desenvolvido e adore a Ele. Perceba bem, hoje é um dia em que nós podemos pensar no trabalho que fazemos. Talvez isso seja estranho para você. Pastor, mas não é para descansar em pensamento? Como é que eu vou pensar no trabalho que eu faço? Irmãos, a nossa vida não é dicotomista. Nós podemos, sim, olhar para aquilo que temos feito nos outros dias da semana
não nos preocupando com o que temos que fazer, mas como Deus, imitando a Deus, olhando para aquilo que já fizemos, descansando, contemplando e adorando a Ele, pelo que nós temos sido capazes, na graça dele, de desenvolver. Você já pensou nisso? Última aplicação: ensine às suas gerações futuras. Eu não estou falando apenas do seu filho, eu estou falando das gerações futuras. Que Jesus é o pão da vida, que Ele sustenta a alma e o corpo. Ensine o seu filhinho, se ele é pequeno, se é um jovem, se já é adulto. Ensine a ele a descansar em Yahvé. Ensine o descanso desse dia. Ensine que hoje é um dia diferente. Ah, pastor, mas é criança, ainda não está na idade. Ensine, irmãos. Ensine. O maná foi colocado dentro da arca para ensinar as gerações futuras. Ensine, filho, filha. Hoje não é um dia que nós vamos sair para shopping, para banho, para passear. Hoje é o dia do Senhor, dia do descanso, dia de cultuar, dia de festa, cultuar com os irmãos. Ensine. Ele vai crescer ouvindo isso. E com a graça de Deus, ele vai transmitir isso às outras gerações. Os mais velhos aqui, ajudem os outros. Ajude nesse mandamento. Ensine as outras gerações. Irmãos, estamos aqui guardando o dia do descanso, mas isso foi ensinado aqui em Moisés. Quantos anos se passaram? Eles cumpriram isso daqui. Nós temos que cumprir para as gerações. Que texto rico, irmãos. Que sejamos como esse irmão da Tiquifil, que não trabalha no dia do Senhor, dia do descanso, para que seus funcionários descansem, para que as famílias, que geralmente são clientes deles, descansem e cultuem a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.